STJ firmou o seguinte entendimento acerca da obrigação alimentar do genitor que se encontra em cumprimento de pena restritiva de liberdade. O fato de o devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática de crime não afasta sua obrigação alimentar, tendo em vista a possibilidade de desempenho de atividade remunerada na prisão ou fora dela, a depender do regime prisional do cumprimento da pena. Para entender esse julgado, considere o seguinte caso. Valentina, menor nascida em 14 de nove de 2014, representada por sua mãe, Gorete Souza, ajuizou a ação de alimentos em desfavor de Paulo Derney. A autora alega ser dever do réu contribuir financeiramente em prol da criação da filha comum, nos termos dos artigos 1694 do Código Civil e parágrafo 2º da Lei nº 5.478 de 68. Na inicial, pediu a fixação dos alimentos provisórios no valor mensal, correspondente a 30% do valor do salário mínimo. No momento da citação, o pai da criança encontrava-se cumprindo pena privativa de liberdade. Como não constituiu advogado, o defensor público da comarca foi nomeado para atuar como curador especial ao requerido. A Defensoria Pública, ao apresentar sua contestação por negativa geral, alegou que o requerido ainda se encontrava preso, portanto, incapaz de trabalhar, motivo pelo qual pediu o reconhecimento da sua incapacidade financeira para o pensionamento e, consequentemente, a improcedência do pedido da autora. O juízo de primeiro grau acolheu a tese da defesa, sob o fundamento de que, embora a necessidade da filha fosse presumida, não seria possível a condenação do réu, pois não estaria demonstrada a possibilidade do genitor de arcar com o pensionamento, uma vez que, estando cumprindo pena, dificilmente terá condições de arcar com qualquer percentual do salário mínimo. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça e a parte autora recorreu ao STJ. Na instância especial, a Corte deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos às instâncias ordinárias para a aferição, no caso concreto, do binômio, possibilidade e necessidade do alimentante, bem como de sua atual situação prisional. Segundo o voto do ministro relator, o dever dos genitores em assistir materialmente seus filhos é previsto constitucionalmente, bem como na legislação infraconstitucional, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Portanto, é evidente que os alimentos estão atrelados ao direito à vida digna, o que é protegido, inclusive por tratados internacionais. De fato, existe a possibilidade de desempenho de atividade remunerada na prisão ou fora dela, a depender do regime prisional de cumprimento de pena, tendo em vista que o trabalho, interno ou externo, do condenado é incentivado pela Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 1984. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF número 336, Distrito Federal, concordou que o trabalho do preso pode ser remunerado em quantia inferior a um salário mínimo. No item 5 da ementa do voto vencedor, lavrado pelo ministro Luiz Fux, restou consignado constituir o trabalho do preso um dever obrigatório na medida de suas aptidões e capacidades e possui finalidades educativa e produtiva, em contraste com a liberdade para trabalhar e prover o seu sustento garantido aos que não cumprem pena prisional pelo artigo 6º da Constituição. Em suma, o trabalho do preso segue lógica econômica distinta da mão de obra em geral. No exemplo aqui analisado, o Tribunal de Origem afastou de plano a obrigação do pai pelo simples fato de ele se encontrar custodiado, sem o exame específico da sua condição financeira, circunstância indispensável à solução da lide. Ora, a mera condição de presidiário não é um alvará para exonerar o devedor da obrigação alimentar, especialmente em virtude da independência das instâncias civil e criminal. Indispensável identificar se o preso possui bens, valores em conta bancária ou se é beneficiário do auxílio reclusão, benefício previdenciário previsto no artigo 201 da Constituição Federal, destinado aos dependentes dos segurados de baixa renda presos. Direito
regulamentado pela Lei nº 8.213 de 91, o que pode ser aferido com o encaminhamento de ofícios a cartórios, à unidade prisional e ao INSS. Ademais, incumbe ao Estado informar qual a condição carcerária do recorrido, a pena fixada, o regime prisional a que se sujeita, se ofere renda com o trabalho ou se o utiliza para a remissão de pena e, ainda, se percebe auxílio-reclusão, não incumbindo a autora tal ônus probatório, pois essas são informações oficiais. Dessa forma, o fato de o devedor de alimentos estar cumprindo pena pela prática de crime não afasta a sua obrigação alimentar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades.